Fala galera, aqui é o J Lima do canal Pobre Investidor. Bora falar um pouco aqui de XPML, né, o novo relatório dele. E eu resolvi fazer um vídeo aqui, esse vídeo do XPML, galera, porque é devido ao relatório, né, dele, esse último relatório gerencial dele, trouxe alguns fatos assim bem curiosos, né, e é bom para as pessoas também ficarem cientes, né, de como funciona isso, os fundos imobiliários, tá? Porque assim, muita gente acha que é aquela maravilha toda, mas não é bem assim, né? Muita gente incentiva, não, vamos investir no fundo imobiliário e tal, que é interessante, mas tem algumas pegadinhas aí, tá? Então muita gente não olha nem para preço, para nada, né? Já sai comprando e manda bala. Então, mas não é bem assim que funciona. Porque pelo menos essa é a minha visão, né? Eu venho investindo aos pouquinhos, né? Desde 2000, do início de 2023. Mas seja no final de 2022, né, na verdade. E venho nessa pegada estudando também os fundos, observando também o comportamento de cada fundo, como funciona. E eu quero compartilhar isso com vocês, ok? Galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuda muito, mas muito, a fortalecer o canal, ok? Então, bora pro vídeo. Galera, vamos dar uma passadinha aqui no XPML, aqui a última cotação, né? Ele fechou aqui a R$ 109,10, né? E tem um dividendo aqui de 10, dos últimos meses, 10, um pouco mais de 10%, tá? Tá um pouco acima do VP. Muita gente já fala que pode comprar acima do VP. É assim, eu não compro mais nenhum fundo, galera. Eu mesmo, isso é a minha opinião, tá? Acima do VP, tá? Nem fundo de tijolo, nem os fundos de papéis, ok? Fundo de papel já não dá para comprar mesmo, né? E o fundo de tijolo também eu procuro não comprar, tá? O que eu tive que comprar, já comprei, né? Não tem mais necessidade de ir aumentando. Procuro outras coisas mais interessantes. Tá? Então esse é um ponto que tem que ficar atento com esse tal de PVP aqui, tá? Sobre VP aqui é meio complexo isso aqui. E até que em outro vídeo também eu vou mostrar para vocês também, né? Eu vou fazer outro vídeo mostrando para vocês essa diferença, né? De renda fixa, né? De fundo imobiliário e ações, né? Só para vocês terem uma noção que vocês vão ter um negócio bem interessante que é para pensar mesmo também, ok? A liquidez diária dele é excelente, tá? Então, um pouco mais de 14 milhões de negócios por dia. Então, a variação aqui positiva aqui de 26% no ano, ok? Descendo mais um pouco aqui, é um fundo que já está em 633 mil cotistas. Deve tá mais, né? Que o investidor 10 aqui demora muito a atualizar, né, as informações aqui. É um fundo aqui de 600, de um pouco mais de 6 bilhões, né? Então é um fundo bem robusto, né? Só que é aquele negócio. Mais aqui embaixo fica aí no vídeo que eu vou mostrar uma coisa que é bem interessante no relatório gerencial para as pessoas pensarem um pouco também, tá? 6 bilhões, né? O pessoal fala, nossa, o negócio é pancada mesmo. Mas depois nós vamos voltar nessa parte aqui, tá? Então o valor patrimonial dele por cota hoje é 108,16, tá? O último rendimento 92 centavos. Então o valor patrimonial dele, ele vem subindo aqui ao longo do tempo, né? Então ele vem dando já subiu bastante. Descendo mais um pouquinho aqui, tem os dividendos dele, tá? E essa parte aqui também nós vamos também pegar um pouco em cima aqui dos dividendos, tá? Ele está pagando aqui, está em 0,84 ao mês, né? Em relação ao fundo imobiliário, está pagando bem, tá? Está pagando bem esse fundo, em relação aos outros, né? Porque tem uns aí que não está pagando nada, né? Um dividendo horrível, né? Dividendo
péssimo, péssimo. E ele vem pagando esses 92 já tem um bom tempo, tá? Então, eu tenho ele em carteira aqui, eu tenho 41 cotas desse fundo. Eu venho comprando já faz tempo, tá? Já faz bastante tempo que eu comprei ele numa leva logo quando eu comecei, que eu começava a comprar só fundo de tijolo, que eram os fundos mais seguros, mas depois eu entendi como é que isso funciona, ok? Dá uma passadinha aqui no relatório agencial, fique no vídeo aí que nós vamos passar a parte gráfica dele aqui também, tá? Vamos dar uma olhada gráfica do IFIX também, que é pra gente ver o destino desse negócio aí, pra gente ter mais ou menos uma noção do que pode acontecer mais na frente, né? Bom, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer, né? Mas a gente tem que já ficar preparado para uma correção, né? Uma possível correção um pouquinho mais na frente, né? E seria muito bom também, ok? Bora dar uma passadinha aqui no relatório gerencial, né? Então, o XPML, vamos descer mais um pouquinho aqui. Então, galera, o XPML ele sempre mostra bons resultados, tá? Esse fundo aqui ele sempre vai mostrando nos relatórios sempre bons resultados. E aqui ele coloca também, né, os indicadores operacionais financeiros do fundo tiveram uma performance positiva, né, no mês de novembro de 2025. Em relação às vendas também, né, o NOI Caixa também teve alta também. Então tiveram um crescimento de 5,9% e 7,2%, né, respectivamente, quando comparando com o mesmo período de 2024. Então ele teve uma alta sim em relação a isso também, né? Teve até as comparações, né, da mesma loja, né, que eles vendiam no ano anterior, e o ano 2025 também teve um pequeno aumento, né? Então ele sempre vem mostrando isso, esse resultado também, ok? Aqui tem um ponto que chama a atenção aqui também, aqui que ele encerrou o mês de 2025, encerrou o mês de novembro de 2025 com um resultado acumulado não distribuído de aproximadamente 39 centavos por cota. Nós vamos falar disso aqui mais embaixo, tá? Que isso aqui tem chamar a atenção também, tá? Aqui também os rendimentos distribuídos também, que ele foi 92 centavos, tá? E aqui é o ponto que é bem interessante, tá? Então, no mês de novembro, tá? Isso aqui ele vai falar sobre o mês de novembro. A receita aqui foi um pouco mais de 54 milhões, tá? Um pouco 54 milhões. E aqui ele mostra as receitas, né? Receita imobiliária, lucro imobiliário, receita de FII, a receita de renda fixa e as despesas, né, financeira e operacional. Só que tem um ponto aqui que chama a atenção. Isso aqui é para vocês ficarem atentos, tá? Tem que ficar muito atento. Por quê? Porque o resultado dele deu um pouco mais de 44 milhões e meio de reais, tá? Esse ponto aqui que eu quero mostrar para vocês. Para ele pagar o rendimento de 92 centavos, ele teve que aumentar isso aqui, tá? Foi para 50, um pouco mais de 50, quase 54 milhões, tá? Então ele colocou uma boa grana aqui em cima para pagar esse rendimento. E como é que ele faz isso, né, galera? Para ele pagar esse rendimento. Porque você vê que ele não gerou, né, os 92 centavos. Isso aqui é um problema, tá? Porque esse fundo aqui, ele não gera 92 centavos. As pessoas têm que ficar cientes disso, tá? Porque a maioria dos fundos, tá? De tijolo que mostra ali de fundo de shopping, né? E os fundos de galpões também, eles mostram lá tal. Aí muita gente se interessa pelo dividendo tal. Lógico, um dividendo é bom, tá? Mas quando você vai ver isso a fundo mesmo, né, o quanto ele está gerando, você tem uma decepção, tá? É uma decepção. É um fundo desse de mais de 6 bi,
né? Rende, para mim, eu vou ser sincero, né? É uma merreca, tá? Não é só ele não, os outros também é a mesma coisa, né? Aí só que o valor dele é muito elevado, tá? Então isso tem que ser repensado antes de você investir, se é isso que você quer realmente. A pessoa fala, não, mas os aluguéis, galera, não entra nessa onda não, tá? Muita gente fala nesse negócio, os aluguéis se reajustam, os aluguéis, não tem nada a ver isso aí, tá? Vai ter o reajuste de aluguel, mas não é com aquela intensidade que a gente imagina, vai ter não vai ter nada disso, né? O reajuste é tão pequeno que você vai dar uma olhada aqui e não aumenta quase nada no dividendo, tá? E o dividendo você vai falar, vai aumentar nada, isso aqui pode até cair, tá? É um dividendo que pode até cair a qualquer momento, tá? Você pode pegar o VISC, é a mesma coisa, tá? Mesmo não muda nada. Eu vou mostrar para vocês aqui só uma coisa que é bem interessante, tá? Vou até fazer uma continha aqui básica só para vocês entenderem, tá? Deixa eu pegar a calculadora aqui. Ele gerou um resultado de 44, tá vendo? Milhões 526 083, certo? Esse foi o valor que ele gerou. Se você vai dividir isso aqui pelo número de cotas dele, cadê ele aqui? Vamos achar aqui a quantidade de cotas dele. Tá aqui, ó. A quantidade de cotas emitidas, 58 milhões, tá? Então, é bem interessante isso. Você vai dividir por 58, tá? 559 844. Olha só quanto esse fundo está gerando. 76 centavos por cota, tá? Então, preste muita atenção, tá? É 76 centavos que esse fundo. Se ele não tivesse nenhuma reserva, era isso aí que ele ia pagar agora. Entendeu? Agora, para você tá bom? Tem gente que fala, não, mas 6% tá bom demais. Não tá bom demais não, galera. Então nós estamos em renda variável, é isso que a pessoa tem que entender. Então um rendimento muito baixo, tá? Eu considero um rendimento muito baixo. E muita gente tem aquela expectativa, não, mas a valorização do fundo, tá? Tem aquelas coisas que não dá para entender, né? Fundo imobiliário valoriza? Valoriza sim. O fundo de papel? Não, o fundo de papel não valoriza. Valoriza sim. Então todos eles têm uma valorização. Agora tem o período de você comprar, né, esse fundo. Então não vale, tem que prestar muita atenção, senão não vale muito a pena. Daqui a pouco você está com 1 milhão investido, está com um rendimento, parece rendimento de poupança, né, galera? Então não vale muito a pena, tá? Renda fixa, então, dá um banho, né? A renda fixa aqui, se ela tivesse 10%, ainda estava dando um banho ainda, né? Se a taxa Selic tivesse 10%, ainda estava dando um banho ainda, né? Então, não vale muito a pena, tá? É a minha opinião, tá? Agora, se ele gerasse isso aqui, já dava para conversar, mas ele não gera, e não vai gerar nem tão cedo, tá? Então, é isso que eu queria que vocês ficassem atentos. Tá? Porque quando eu descobri isso, né, eu descobri já faz tempo, né? Então foi uma decepção assim para mim, assim, que eu falei, caramba, não acredito que o pessoal está fazendo essa propaganda dos fundos imobiliários e mostrando ali que é tudo no céu, né? Não é assim que funciona, tá? Então é isso que tem que ficar atento. Aí não, aí você vê, tem os argumentos, né? Mas é um bom fundo, tem uma gestão maravilhosa, é um fundo que tem o galpão logístico, não sei da... Nada disso, galera, nada disso, tá? A gestão é maravilhosa, o fundo é maravilhoso, mas a gente não sobrevive disso não, né? A gente não sobrevive de beleza não. Aqui, se não tem um bom desempenho, né? Não está pagando um bom dividendo, não vale a pena, eu acho, tá? Então é só uma opinião. E aqui é o ponto que nós vamos, que aqui tem que chamar atenção, tá? Que mostra bem claro isso aqui, ó. Ele vem pagando 92 centavos, tá? Então ele vem pagando 92 centavos, só que assim, ele tira de uma reserva, tá? Então ele tira aqui de uma reserva, um caixa, tá? Você vê que aqui em janeiro de 2025 ele tinha 99 centavos, né, por cota. Então estava com um bom caixa. Em fevereiro de 2025 estava com R$1,18, tá? Só que ao longo do ano começou a cair forte, tá vendo? Uma queda muito forte.
No mês de setembro aqui só estava com 24 centavos, tá? Depois subiu um pouco para 0,55. Lógico, ele tem as transações que ele faz e geralmente dá algum retorno, né? As transações que ele faz, dá algum retorno, ele vai deixando isso em caixa para deixar os dividendos mais alinhados, né? Só que agora no mês de novembro ele encerrou com 39 centavos. Você vê que a queda foi muito grande. Então, se ele continuar nesse ritmo, daqui a pouco vai pagar bem abaixo disso, tá? Então, todo mundo tem que ficar ciente disso aqui. Então, aqui, só para você entender do guidance aqui, ele já colocou, deixou bem claro aqui, vai pagando aqui até junho, tá? 2026, vai ficar aqui em 0,86 e 0,92. Mas você vê que ele não gera esses nem os 86, né? Então isso é que as pessoas têm que ficar cientes, tá? Desse negócio aí, que não é aquela maravilha que o pessoal fala. Aqui tem a movimentação do fundo, tá? É muita coisa aqui de movimentação. Tem os recebimentos dele, tem algumas aquisições. Esse fundo ele movimenta muito, tá? É uma movimentação constante. Compra, venda, a dívida aumenta, a dívida cai. Tem hora que o pessoal está fazendo um vídeo, fala o XPML vai falir, né? Quer dizer, é meio difícil um fundo desse falir, né? Se fizer muita besteira mesmo, né? Só que a XP, só que eu volto a afirmar, a XP não gosto muito, tá? Da XP. Não acho uma boa gestora, não. Mas é o que tem para hoje também, né? Aqui mostra o saldo caixa também. Aqui também tem os fundos de investimentos, né? Aqui do BBIG também. E algumas participações aqui também. E aqui tem esse também aqui que vai impactar, provavelmente vai impactar no fundo, tá? Que é esse comunicado que ele colocou aqui a respeito do shopping no Rio, do shopping Tijuca, tá? No Rio de Janeiro, que teve um incêndio e o shopping vai ficar fechado por um determinado tempo, né? Até fazer as investigações para ver o que aconteceu, né? Então, infelizmente teve uma morte de 2 integrantes da brigada também, né, cara? Isso aí é complicado, né? Muito complicado mesmo esse negócio. As pessoas na sua obrigação mesmo, né? Quem é brigadista, eu já fui brigadista, sei como é que funciona isso. Quando acontece esse tipo de coisa, você vai pra cima mesmo, né? Em certo momento você nem pensa muito, né? Que é um erro também, né? Mas infelizmente é lamentável mesmo isso, né? A morte dessas pessoas. E aqui mostra o fundo como é que ele tá, né? O XPML tem mais 2 FIIs aqui também que geram também alguma coisa pro fundo também, tá? O Neomol e o Omnimols também, que gera alguma coisa para uma grana pro fundo, né? Então aqui tem uma disponibilidade de caixa, e isso aqui também que é interessante. Até lá já não dá para ficar preocupado também, não, que até lá já provavelmente já será resolvido, tá? Mas as obrigações do fundo aqui é muita coisa para pagar, tá? Então no encerramento de 2026 o caixa dele vai reduzir bastante, tá? Vai sair de 251 aqui para 108 milhões, né? 251 para 108 milhões. E até encerramento de 2027, vai ficar negativo, em torno de 135 milhões, né? Até lá, já dá para resolver, né? Não tem muito preocupação com isso, não, né? Ele já teve situação bem muito mais complicada, né? E começou a fazer movimentações e já saiu já desse BO feio que ele estava antes. Mas é assim, ficar de olho, né? Você tem que ficar ligado sempre, né? Porque afinal de contas é seu dinheiro que está investido
ali, tá? Aqui ele mostra as receitas, como é formado os dividendos, né? E assim por diante. Aqui tem a vacância dele também, né? As obrigações dele também, você vê que a dívida dele vai crescer ao decorrer do tempo, tá? Então ela vai crescer bastante. Para até 2034 aí ficar mais tranquila. Mas é um fundo que movimenta muito, tá? Movimentações constantes, né? Então a vacância dele também, que é muito baixa, até 4%. Vacância financeira também muito baixa. Então é um fundo que ele vai, para mim, tranquilo. Aquele que a gente falou lá em cima a respeito dos indicadores operacionais do fundo também, que aqui ele mostra até as barrinhas aqui, é bem interessante. 2023, que é o cinza, o 2024, o azul claro, e o 2025, o azul escuro. Então você vê que em 2025 ele sempre teve um resultado melhor, tá? Em todos os meses aí teve um resultado melhor do que os anos anteriores. Então ele vai mostrando sempre bons resultados, esse fundo, ok? Aqui é a carteira dele, mostra os shoppings mais relevantes aqui, que traz mais grana, né? É o Tietê Plaza Shop, Gran Plaza Shop também, e o Catarina, né? Esses três aqui são os carros-chefe aí que leva mais dinheiro para o caixa do fundo, ok? A região que ele se destaca mais aqui é na região sudeste, né? E é isso. Então fique muito atento, né? Você que investe em fundo de shopping, né? Fundo de tijolo, que você vê propaganda, eu vou encher o carrinho, não é bem assim, ok? Vamos dar uma passadinha aqui no gráfico do XPML. Você vê que o XPML, galera, aqui eu estou no gráfico mensal, tá? Não vou colocar os gráficos, vou deixar no gráfico mensal mesmo, só para a gente ter uma leitura mais ampla aqui, ok? Então o XPML, galera, vai buscar agora, né, esse alvo dele aqui em cima. Lembrando que o gráfico, galera, ele é ajustado, tá? Porque esse fundo aqui já bateu ali R$ 118, tá? Esse fundo aqui já bateu R$ 118, mas o gráfico ele é ajustado, conforme vai pagando os dividendos, vai caindo, tá? E assim por diante. Vai ajustando o gráfico, ele vai, porque o dividendo que é pago é descontado no valor da cota, tá? Então sempre vai ter um ajuste no gráfico. As ações também é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Cada vez que as ações pagam um dividendo, tem um ajuste ali no gráfico também, tá? Então aqui ele vai buscar o alvo dele aqui, que é os seus R$ 114,78, né? Então isso aí ele vai buscar sem problema, tá? Então logo ele alcança esse valor. Ele já subiu bem, né? Ele ficou muito amarrado nessa região aqui, né? Em torno ali dos R$ 98, 97, ficou muito tempo, muito amarrado ali. Ali foi uma briga ali de 3, 4, 5 meses, né? 5 meses nessa briga aí, não conseguia sair nem ferrando, e agora voltando, porque os fundos agora começaram a subir mesmo, né, galera? Começaram a subir forte. E fica aí também, se você ficou até aqui, aguarde um momento aí e daqui a pouco eu vou falar do IFIX, tá? Para momentos que está chegando próximo de pontos ali mais críticos que chama atenção, ok? Então, galera, fica essa parte aqui do XPML. Atingiu esse ponto aqui, se ele fizer o rompimento aqui, tá? Então aqui ele vai embora, né? De repente, futuramente aqui ele pode estar nos seus R$ 118 de novo, tá? Que seria muito interessante. Mas aqui provavelmente ele vai atingir esses 114 ali, R$ 115 ali, e provavelmente deve fazer a sua caminhada, né? Esse fundo ele vai subir bastante. O pessoal fala assim, mas o que faz o fundo subir, né, galera? De repente tem fundo que é ruim, né? Fundo muito ruim e ele sobe, né? Porque para subir não é questão, não é a gente que manda, tá? A gente não controla isso. Isso aí é o mercado, são as pessoas, né? Cada um tem hora que ela está muito otimista, aí o mercado começa a subir, né? Eu lembro quando teve a crise aí, que começou a descer tudo e tal, não sei o quê. Ah, não, essa queda que ele deu aqui mesmo, né? Ah, não, isso aqui é porque
vai cobrar imposto, vai fazer não sei o que, e a taxa de juros vai subir. Quer dizer, a taxa de juros subiu e os fundos estão subindo. Quer dizer, uma coisa que é simplesmente o desespero na hora, né? Quando alguém começa a vender, fazer venda forte, começa a cair, um vai vendendo com medo também, o outro tem outro medo também, e vai alimentando aquele medo e todo mundo vai vendendo, né? Falou, opa, eu vou vender aqui para comprar aqui embaixo, né? Então, é essa a leitura que a pessoa faz. Muitas vezes não é nem desespero, é até uma estratégia, né? Vai falar, não, tá esticado, eu vou vender aqui em cima, que quando esse negócio desabar aqui, eu compro lá embaixo, né? Faço uma recompra nele. E é assim que funciona, você não sabe o que as pessoas pensam, né? Então é isso, o alvo dele é isso aqui, tá? O próximo alvo, e ele vem subindo bem, né? Provavelmente ele vai atingir, não vai demorar muito para ele atingir esse alvo aqui, tá? Então você que é cotista do XPML, então só aguardar que é um alvo bem interessante aqui. E rompeu isso aqui, vai andar mais um pouco, ok? E fixe agora tem um ponto aqui que é bem interessante. Esse gráfico aqui, galera, eu deixo ele salvo, tá? Eu fiz essas linhas aqui, então essas linhas eu não movimento elas, eu deixo ele está salvo, fica exatamente nesse ponto aí. Então o IFIX, ele vem subindo, né? Sempre vem subindo todos os dias, já está 3.800 pontos aqui, né? Só que a partir desse 3.850, tá? 3.850, ficar atento, né? Que ele vai entrar numa zona aqui que pode ter uma correção, né? A projeção que foi feita daqui para cá, essa projeção leva ele no máximo aqui. Se colocar um Fibonacci vai dar a mesma coisa aqui, tá? Vai bater ali 3.880, tá? Leva para esse ponto aí. Pode chegar até 4.000, tá? Mas é ponto crítico, tá? Muito distante da média móvel e pode acontecer. Geralmente acontece alguma coisa. A gente nem sabe o que é, mas geralmente acontece um boato, alguma coisa e começa a desabar, tá? Então ficar atento. É certeza que vai fazer a correção quando ele atingir aqui? Não tenho certeza de nada. Eu falei, o mercado não sou eu, não comando, só sei o lado que ele está indo, tá? E essa é a direção dele. Então é um ponto crítico. Isso que você pode ver em todo gráfico é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Você pode ver que tem a direção da alta, mas chega num ponto, acontece alguma coisa e vai ter a correção, né? Aqui foi tá vendo? Começou aqui, vai outra correção, tá vendo? Outra correção. É sempre assim, ó, outra correção. Então, são pontos assim, galera, que a gente tem que ficar atento, tá? Então, toda vez, geralmente quando tem um alvo, fica mais fácil você fazer uma leitura. Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Se você colocar esse que foi esse topo aqui da crise sanitária, que foi antes da crise sanitária, esse topo que ele fez aqui, né? Você vê aqui, a mesma coisa, foi subindo, levou ele para onde? Não? Aqui ultrapassou até o topo, tá vendo? Chegou, ultrapassou o topo aqui, tá? Mas logo em seguida já começou a perder força e correção, né? Sempre acontece alguma coisa. Então, chegou num topo, num ponto de resistência, alguma coisa, sempre acontece alguma coisa, a gente não sabe. A mesma coisa é aqui. Como aqui não tem mais um topo para a gente saber o destino, você tem que fazer uma projeção e joga ele exatamente para esse ponto. É um ponto que tem que ficar atento, ok? Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuda muito a fortalecer o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.